Deixa eu explicar isso para vocês. É que o Império de Alexandre foi dividido entre os seus 4 generais: Cassandro, Seleuco, Lisímaco e Ptolomeu. E cada um ficou com a parte do reino de Alexandre. Os Seleucidas acabaram dominando a parte dos judeus, que ficou na mão dos Seleucidas. E entre os reis Seleucidas subiu o indivíduo dessa moeda aí, chamado Antíoco Epifânio, que era o cão chupando manga. Antíoco Epifânio, só para vocês terem uma noção, ele chegou a consagrar, a oferecer um porco em sacrifício no templo dos judeus, colocou símbolos pagãos, matou judeus, proibiu os judeus de circuncidarem. Foi terrível Antíoco Epifânio. Ele não destruiu o templo, mas profanou o templo judeu. Sabe? Até orgias aconteceram ali a mando dele. Até que um homem, tá certo? Dos Asmoneus, que era o João Hircano, ele fica irado quando ele vê um pagão vindo a mando dos Seleucidas para oferecer sacrifício, e um judeu ainda apoiando. Ele pegou uma espada, matou o pagão, quebrou a estátua do pagão, matou o judeu, e aí começa a batalha dos Macabeus, tá certo? Começa então como eu falei com vocês, essa situação aconteceu em Modi'in, que é uma cidade que fica ao norte de Israel. Perdão, falei João Hircano, não, Matatias. Matatias mata esse sujeito, e aí o filho de Matatias, Judas Macabeu, que começa a batalha. Tanto é que esse nome Judas Macabeus é porque ele usava um martelo nas suas batalhas. Então Judas, o que martela. E aí foram batalhando, conseguiram os Macabeus derrotar Antíoco Epifânio. Aí Israel então teve uma independência. Aí ficou um país independente, por pouco tempo. Quando Israel ficou independente, houve também muitas guerras internas, tá certo? Aí tem as guerras dos Asmoneus, que nós sabemos, e muita briga pelo poder. Muita briga pelo poder, tá certo? Aí você tem Judas Macabeu, depois você tem Jonatã e Simão, que eram irmãos de Judas Macabeus, que começaram a dividir o poder. E os Asmoneus que vão crescendo o império. Então você vê o império judeu, o território judeu começou a crescer, começou com essa parte verde, depois o verde com a parte lilás, a outra parte verde, e aí finalmente os judeus conseguiram esse território independente. Mas essa independência durou pouco tempo. Por quê? No ano 63 a.C., você tem a vinda de Pompeu. Pompeu, a mando dos romanos, começou a conquistar toda a região, e Pompeu entrou em guerra contra os Asmoneus e dominou a região para Roma. Aí é o momento em que o território dos judeus passa a cair nas mãos dos romanos. Eu vou resumir para você o que eu falei até aqui, porque é muita informação. Então vamos lá. Quanto tempo os hebreus ficaram independentes? Pouco tempo. Nas guerras lá de Josué, eles reconquistam a Terra Prometida, continuam com dificuldade com os inimigos a manter a Terra Prometida até o período dos juízes, depois de Saul, Davi e Salomão. Aí houve a divisão do território, Reino do Norte e Reino do Sul. Aí, por briga interna dos dois irmãos aqui, o Reino do Norte brigando contra o Reino do Sul, vem os assírios, destroem o norte, conquistam o norte, e o sul fica vassalo da Assíria. Até a vinda dos babilônios. Aí os babilônios agora tomam o sul, e eles ficam agora vassalos da Babilônia. Depois dos persas, depois dos gregos. Somente na batalha dos Macabeus e na batalha dos Asmoneus é que você tem uma independência dos judeus que vai durar até a chegada dos romanos em 63 a.C., quando Pompeu destrói a região ali e conquista a região. Pompeu, Marco Aurélio e Júlio César. Você sabe dessa história desses três aí. Agora, o triste dessa batalha de Pompeu é que ele entrou em Jerusalém, não destruiu o templo, mas saqueou o templo, e ele teve a ajuda de muitos judeus, infelizmente. Aí o território passou a ser anexado ao Império Romano. E essa região toda aí fazia parte da Síria. Olha bem, os judeus agora eram comandados pela Síria, pelo governo da Síria. Mas tinha um camarada, meio judeu, meio idumeu, chamado Herodes o Grande, que bandeou para o lado dos romanos, e através de jogadas políticas e batalhas que ele lutou ao lado dos romanos, Roma deixou que Herodes se tornasse o primeiro rei dos judeus. Mas um reino que ainda era subserviente a Roma. E durante esse período em que os judeus estiveram na mão dos romanos, houve muitas batalhas
ali, muitas. Vou contar para vocês uma delas. Olha que essa foto que vocês estão vendo aí do Mar da Galileia. E lá na frente você tem a montanha do Arbel. Na época em que Jesus ainda era uma criança, um recém-nascido, houve uma batalha triste nessa montanha aí. Muitos judeus rebeldes contra Roma foram dominados pelo exército de Herodes. Esses judeus estavam em buracos, em cavernas que estavam nessa montanha. E sabe o que Herodes fez? Os soldados de Herodes foram descendo em gaiolas com rapel e foram botando fogo, tanto nos combatentes como nas famílias de judeus que caíam desesperadas dali para a morte. Milhares e milhares de judeus foram mortos queimados ali. E sabe qual que é a cidade que fica no sopé daquela montanha? Magdala, a cidade de Maria de Magdala. Maria de Magdala cresceu com ódio dos judeus e ódio dos herodianos, que ela sabia o que eles fizeram com seus ancestrais. O morro estava ali de frente deles. Imagina você crescer numa cidade sabendo que o seu tio-avô, a mãe da sua mãe morreu queimada daquele monte ali, a mando do rei Herodes. Por isso, muitas milícias começaram a surgir em Israel, como os zelotas, os sicários, e eles praticavam muita luta armada contra Roma. Mas eles eram sempre abafados, sempre abafados. Uma dessas lutas armadas começou na Judeia, região do filho de Herodes, Arquelau. Por isso que Roma falou, olha, Arquelau não serve para administrar isso aqui. Vamos mandar prefeitos e procuradores romanos. Por isso que quando Jesus Cristo é crucificado, quem estava administrando a região era Pôncio Pilatos. Bom, agora nós estamos indo já quase para o final. Nós temos a 12ª etapa de guerra de Israel, que foram as guerras judaicas contra Roma, de 66 a 73. De novo, durante esse período, os judeus conseguiram uma independência contra os romanos. Por pouco tempo. Você teve vários líderes rebeldes, como João de Giscala, Shimon Bar Giora e vários outros que dominaram a cidade de Jerusalém, mataram os romanos, expulsaram os romanos de Jerusalém e chegaram até a cunhar moedas próprias. Olha essa moeda, por exemplo, aqui, olha. Nós temos uma moeda dessa original no museu. É uma moeda, é um shekel, está escrito em paleo hebraico, shekel Israel, tá certo? E do outro lado está escrito Yerushalayim, Hakdeshá, Jerusalém, a Santa Jerusalém. Hakdoshá, Yerushalayim, Hakdoshá, e do outro lado você tem justamente a palavra, não, Shanot, perdão, eu li errado, não é shekel não, agora eu vou aumentar aqui, ó, Shanot, shekel, Israel. Então você, tá aqui, olha, Shnai, Shanot, ou seja, o segundo ano 2 da redenção de Israel, tá certo? Algumas moedas até trazem um nome realmente, Herut, que significa em hebraico libertação, a libertação de Israel. E eles pensaram, agora Israel é nossa, Jerusalém é nossa. Mas os romanos chegaram no ano 70, com uma milícia, a 10ª Legião Fretenses, primeiro comandada por Vespasiano, depois Tito, e destruíram Jerusalém e o templo. A rebelião não foi muito longe. Os rebeldes foram destruídos. Flávio Josefo fala que milhares de pessoas foram crucificados do lado de fora da cidade, e Jesus profetizou isso em Mateus capítulo 24, que Jerusalém seria destruída. O segundo templo também foi. Então teve um primeiro templo que foi destruído por Nabucodonosor em 587 ou 86 a.C., e o segundo templo destruído no ano 70 de nossa era. E os judeus ficaram dizimados. Pouquíssimos deles continuaram morando em Jerusalém. E para piorar, os romanos ainda cunharam moedas como esta, chamada Iudeia Capta, para desdenhar a destruição de Jerusalém. Essa outra moeda aqui, o fiscus e o dati, foram moedas que eles cunharam para obrigar os judeus a pagarem com impostos pela destruição de Jerusalém. Olha só, eles destruíram Jerusalém e agora os judeus estavam sendo obrigados a indenizar a Roma pela destruição de Jerusalém. É terrível isso. Continuando, quando chegou no ano 73 de nossa era, Roma soube que ainda havia uma resistência judaica em cima dessa montanha aqui, olha. Essa montanha é a montanha de Massada. E havia um grupo de judeus ali, zelotas, que estavam resistindo ao Império Romano. Então os romanos mandaram para cercar a montanha no meio do deserto, soldados comandados pelo general Flávio Silva, e eles dominaram a montanha construindo essa rampa aqui. Então, vendo uma rampa aqui atrás, olha, não sei se vocês conseguem ver aqui atrás uma rampa. E você pode pensar, se os rebeldes estavam em cima da montanha,
Como é que eles deixaram construir a rampa? Eles matariam os romanos de cima. É que os romanos usaram uma artimanha. Eles colocaram judeus para construir a rampa. Então quem estava em cima da montanha não podia matar quem estava construindo a rampa, porque ele ia matar o seu pai, seu tio, alguém que os romanos sequestraram. Então aqueles de cima da montanha, um pouco menos de 1.000 pessoas, deixaram que a rampa fosse construída. E numa noite, o líder, Eleazar ben Yair, teve uma ideia trágica. Ele chamou 10 homens e falou: nós temos a chance de morrer ainda em liberdade e não permitir que as nossas esposas e filhas sejam violentadas pelos romanos e que os que sobreviverem sirvam de escravos para os romanos e para o desejo sexual deles. Vamos morrer com dignidade. E aqueles homens fizeram um sorteio, todos tiveram uma refeição, dormiram e eles saíram de noite degolando todos e o último se matou, para que não fossem apanhados pelos romanos. Quando os romanos atacaram e subiram até a cidade, eles viram que não tinha mais ninguém vivo, exceto 2 mulheres e 5 crianças que contaram a história, e os judeus ainda empilharam ali todas as armas e toda a comida deles e botaram fogo para mostrar que eles não caíram por uma questão de desespero, mas porque eles não queriam mais ser escravos. Da antiguidade, a última batalha que eu poderia mencionar para vocês aconteceu no 2º século, entre 132 e 135 a.C., com o imperador Adriano. Nessa época, os judeus tinham um líder revolucionário chamado Bar Kokhba. Na verdade, o nome dele original, que está em hebraico, era Shimon ben Kozba. Shimon ben Kozba significa o Simão, filho, e esse era o nome do pai dele. Mas os rabinos trocaram o nome dele de Shimon ben Kozba para Shimon Bar Kokhba, em aramaico. Que Bar Kokhba, em aramaico, significa filho da estrela. Porque eles acreditavam que Shimon Bar Kokhba seria aquele Messias que cumpriria Números 24:17, surgirá uma estrela de Judá. Então eles pensavam, inclusive o rabino Akiva, que ele era o Messias. E o Bar Kokhba conseguiu durante um tempo resistir, cunhou moedas com a promessa que ele iria libertar Jerusalém. Essa moeda, inclusive, nós temos uma dela no museu, uma das moedas mais preciosas que temos aqui. E no verso dessa moeda tem a expressão Larut Israel, ou seja, para a libertação ou a liberdade de Israel. E ele colocou na moeda o templo, que ele falou: eu vou construir o 3º templo, porque o 1º templo foi destruído por Babilônia, o 2º pelos romanos, eu vou construir. Mas ele também foi liquidado, foi morto na batalha, os seus seguidores também foram mortos, embora nós não saibamos ao certo o que aconteceu com todos, mas alguns acreditam que talvez foram crucificados pelos romanos, como eles já fizeram no passado com outros povos também. Eu vou falar o que o Adriano fez. Ele dominou a cidade de Jerusalém, mudou o nome de Jerusalém para Elia Capitolina, e ele oficializou o nome da terra dos judeus como sendo Síria-Palestina. Inclusive, nós temos em Jerusalém até hoje essas colunas da época de Adriano. E olha o que Adriano fez para vingar dos judeus. Tá vendo onde está escrito Templo Monte? Ele colocou um templo pagão de Júpiter. E lá atrás, onde provavelmente era o Calvário, ele também colocou outro templo pagão da deusa Afrodite. E chamou Jerusalém de Elia Capitolina. E a região ele chamou de Palestina, Síria-Palestina. Aí então que foi oficializado o nome Palestina. O nome Palestina já foi usado antes por Heródoto, provavelmente para falar apenas do litoral, e alguns outros historiadores, como o próprio Flávio Josefo, para falar do interior do país. Mas num vídeo que eu fiz semana passada, que vocês podem assistir, eu explico que nunca houve um país chamado Palestina, tá certo? Era uma região que não era assim tão bem delineada, ela era vasta, imprecisa, e não era o nome de um país. Quem deu o nome da região como assim, uma região oficial Síria-Palestina foi Adriano. E olha que interessante, essa é a extensão da Síria-Palestina. Então, quando alguns falam, não, a Palestina tem que ser dada aos palestinos porque ela já era reconhecida assim no passado, então a Síria também não tem o direito de existir, nem uma boa parte do Líbano, porque o Líbano também fazia parte da Síria-Palestina, de acordo com Adriano, tá bom? A partir de Adriano, então, quando ele expulsa os judeus dali, uma nota, sempre houve judeus morando em Israel. Mas muitos moravam agora em situação clandestina,
porque não tinham mais o direito à terra, foram expropriados da sua nação. Então, uma série de guerras houve na região, mas eu falei que eu não ia mencionar essas guerras, porque eram guerras que não foram travadas com os judeus, mas guerras pela região. Por exemplo, a guerra dos bizantinos contra os persas, dos umayyads, depois os famititas, depois os cruzados, aí vem os mamelucos, os otomanos, até a criação do Estado de Israel. Então, desde a guerra de Israel, do lado de cá, até a criação do Estado de Israel, houve várias guerras ali na região, mas nenhuma travada com judeus, tá bom? São os cruzados lutando contra os muçulmanos, os persas contra os romanos e assim por diante. Bom, já que eu passei um panorama de todas as guerras de Israel, vamos para a parte final da nossa palestra, que são as guerras que surgiram a partir da criação do Estado de Israel. Agora eu vou falar de maneira mais pontual e resumida, porque nós já estamos com 1 hora e 22 minutos de live, aliás, 1 hora e 12 minutos de live, então para não ficar muito cansativo para vocês. Israel foi reconhecido como Estado após a Segunda Guerra Mundial, quando 6 milhões de judeus foram mortos pelos nazistas, então houve uma pressão muito grande para devolverem a terra dos judeus. Uma terra que estava agora numa briga danada ali, porque o Império Otomano, que era o dono de tudo aquilo, quando o Império Otomano caiu, aí a antiga Liga das Nações Unidas entregou aquilo para o mandato britânico. Deixa eu explicar isso aqui para vocês. Isso aqui é muito importante, presta atenção nesse detalhe aqui. Pena que eu não coloquei um mapa aí do Império Turco-Otomano, mas depois você coloca no Google um mapa do Império Turco-Otomano. Eu vou dar uma lista para você de qual era o tamanho do Império Otomano. O Império Otomano começa no século XVI. O Império Otomano dominou a partir realmente da matança, da guerra, da conquista. Você quer fazer discurso anti-imperialista? Então vamos fazer corretamente. O Império Turco-Otomano foi um império imperialista. Ele dominou o que é hoje a Turquia, Síria, Jordânia, Líbano, Israel, parte do Iraque, Egito, parte da Arábia Saudita. Tudo isso fez parte do Império Turco-Otomano. Mas no início do século XX, a partir de 1917, começou uma queda do Império Otomano e um sujeito chamado Atatürk, ele proclama a República Turca. E a República Turca perde várias colônias. Só ficou resumida ao que hoje é a Turquia. Aí o que fazer com esses outros povos, que eram árabes, alguns árabes, outros não, que pertenciam ao Império Turco-Otomano? Bom, a Liga das Nações Unidas, olha, essa parte aqui, que era chamada Palestina desde Adriano, vai ficar no mandato britânico. Depois a gente vê o que faz. Essa parte do norte aqui, que hoje é o Líbano, vai ficar na mão da França. E assim por diante. Aí teve a Primeira Guerra Mundial, quando eles começaram a desenhar aqueles países, tudo em birô. Quem desenhou o Oriente Médio foram burocratas europeus. Aí, o que hoje é a Jordânia, porque teve uma briga dos Emirados lá, que também ganharam o país dos europeus. Aí o rei Hushemita, a família Hushemita estava em briga, não, a gente dá um pedaço de terra para vocês aqui e vai chamar o Reino da Jordânia. Aí alguém falou, tá, já que vocês estão distribuindo terras para todo mundo, e os judeus? Detalhe, nessa distribuição de terras, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, não houve nenhuma terra para os palestinos. E quem que era palestino? Na verdade, todo mundo ali era chamado palestino, porque estava na região da Palestina. Não houve. Aí, quando houve, em 48, a resolução para assinar a criação do Estado de Israel, aí os árabes que não queriam aceitar, falaram, não, isso aqui é dos palestinos. É Palestina, não é Israel. Aí a ONU discutiu, foi Oswaldo Aranha, um brasileiro que estava lá, aí criaram, finalmente, o Estado de Israel. Um dos planos que foi dado em 47, a resolução 181, previa um Estado árabe, nota que não é um Estado palestino, hein? Um Estado árabe que teria 45% e um Estado judeu com 55%. Aí você fala, poxa, mas os judeus ficaram com a maior parte. Mas estão vendo como é que ficou a divisão? Por que os judeus ficaram com 55%? Eu vou falar com você por quê. Essa parte, a parte azul é Israel. A parte verde é o Estado árabe, não é Palestina. Tá bem? Essa parte azul, onde ela encosta com a parte verde para baixo, é tudo deserto. Lembra que eu falei que 63% do território de Israel é deserto? Então Israel ficou com a maior parte de extensão, mas a parte fértil ficou para a parte árabe.
Olha lá em cima, onde nasceria o Rio Jordão, ficou tudo na parte dos árabes. Israel não teria direito à água. Não existiria Estado de Israel, ficaria com o deserto e o mar. É lógico que Israel não podia aceitar isso, mas olha que curioso. Israel aceitou na época. Os representantes de Israel aceitaram. E nessa resolução, Jerusalém, que é essa parte amarela que está aí, que estaria dentro do Estado árabe, Jerusalém ficaria sob administração internacional. Israel aceitou. Quem não aceitou isso? Os países árabes. Tanto é que você vai ver uma coisa interessante nesse mapa aqui. Olha que curioso. O Egito tomou a faixa de Gaza e a Jordânia tomou praticamente todo o território de Israel. Quem não deu a faixa de Gaza, perdão, estou vindo para o lado errado aqui. Quem não deu a faixa de Gaza para os palestinos foram os egípcios. Quem não deu a Cisjordânia para os palestinos foi a Jordânia. E aí, quando Israel começa então a conquista por Jerusalém, nessa época Jerusalém estava dividida entre oriental e ocidental. Até que, em 1948, você tem a primeira guerra civil interna, contra Israel começa a batalhar contra Síria, Jordânia e não havia Palestina. Em 1956, tem a crise do Canal de Suez, quando esse presidente do Egito proclama a independência do Egito contra a Inglaterra, que era colônia egípcia, né? Perdão, o Egito era colônia inglesa, corrigindo, que é o presidente Nasser. Então o presidente Nasser começa uma batalha e Israel entra nessa luta, na chamada Guerra Árabe-Israelense, porque a Europa falou, olha, nos ajude aqui com o Canal de Suez, a gente ajuda Israel. Foi aí que em 29 de outubro Israel invadiu o deserto do Sinai, conquistou Sharm el-Sheikh, onde hoje teve agora o acordo, e dominou aquela parte. Posteriormente, em 1967, veio a Guerra de 6 Dias, e esse mapa é esclarecedor. Olha aqui, eu já vi muita gente falar que Israel não respeitou, que Israel invadiu. Olha esse mapa. Antes de 1967, onde é que está a Palestina aí? Isso é história, gente, não estou inventando. A faixa de Gaza está tomada pelo Egito, e a Cisjordânia pela Jordânia. Israel que dominou, ocupou a Península do Sinai, empurrou lá a Jordânia para a fronteira da Jordânia, expulsou a Síria, dominou as colinas de Golã. Por que Israel dominou o Golã? Tá vendo a Síria lá em cima? Você tá vendo que na parte que Israel dominou, tem um pontinho azul? É porque ali é a nascente do Rio Jordão. Ali você tem o Mar da Galileia, e um pouco acima dele a nascente do Rio Jordão, nas montanhas de Golã. A Síria queria dinamitar as colinas do Golã para impedir que Israel não tivesse água. E aí que Israel teve que entrar em luta armada. Depois você teve também, em 73, a Guerra do Yom Kippur, onde novamente os inimigos de Israel, a Síria, Egito, vieram no dia do jejum judeu para novamente dominar Israel. Israel enfrentou e resistiu. Então você está notando que todas essas guerras que houve, sempre Israel lutando para sobreviver. Aí depois teve a invasão ao Líbano, em 1982, a primeira intifada, de 87 a 93, aí sim, contra os palestinos e Gaza. Aí você tem a segunda intifada, que foi de 2001 a 2005, facções palestinas que tinha a briga do Hamas com o Fatah, a Guerra de Gaza, de 2008 e 2020 e 2014, e a última, a Guerra de 2023, que finalmente terminou agora. Mas para concluir isso aqui, eu vou responder as perguntas que vocês fizeram. Será que o Trump está cumprindo alguma profecia ao fazer esse tratado de paz? Deixa eu colocar esse superchat aqui, que eu acho que a pergunta tem a ver com isso. O que acontecerá com o Messias após ele sofrer uma ferida mortal na cabeça? Ele ressuscitará por Deus e Deus tornará conta do corpo dele? Veja bem, essa profecia não tem nada a ver com o que está acontecendo hoje. Quando a Bíblia fala que o Messias ia esmagar a cabeça da serpente, tá certo? Então não é o Messias verdadeiro que vai ter a sua cabeça esmagada, é a serpente. E não é o anticristo, é o próprio diabo. E como é que Jesus vai esmagar a cabeça do anticristo? Quando Jesus der a derrota final do mal. Depois do milênio, quando Deus vier com o juízo final e a Nova Jerusalém descer do céu e o fogo de Deus cair para purificar a terra, consumir os ímpios, o lago de fogo e enxofre, Jesus vai esmagar de uma vez por todas a cabeça da serpente. Agora,
E o Trump, com esse acordo de paz? Alguns exegetas acreditam que os Estados Unidos podem estar também representados em Apocalipse 13, porque lá fala de duas bestas, uma besta que surge do mar e uma besta que surge da terra. Alguns teólogos veem a possibilidade da besta da terra ser os Estados Unidos numa hegemonia mundial. E o Trump está colocando os Estados Unidos no cenário de hegemonia mundial. Isso significa que ele é um homem justo, que ele está fazendo certinho? Não posso dizer. Ele conseguiu liquidar com a guerra? Aparentemente sim. Conseguiu botar um freio no Irã? Aparentemente sim. Parece que está conseguindo também colocar um freio lá na Rússia? Aparentemente sim. Agora, será que o Trump será o homem que vai cumprir a profecia de Apocalipse 13? Aí nós temos que esperar. A gente tem que tomar muito cuidado de não ficar colocando carimbo nas pessoas enquanto a coisa está em processo. Porque senão você pode cair no ridículo, pode fazer uma afirmação sensacionalista ou pode levar pessoas ao fanatismo. O que eu posso dizer é o seguinte: a besta que surge da terra, que vai se juntar com o anticristo, que é a besta que surge do mar, ela tem características muito parecidas com o governo de Donald Trump. Mas eu não estou com isso afirmando que é o Donald Trump. Ficou claro isso para vocês? Eu digo que tem características muito parecidas. Então pode ser o Donald Trump, e nós já estamos caminhando realmente para os capítulos finais da história desse mundo, ou pode ser outro. Ah, Rodrigo, por que você fica em cima do muro? Porque eu sou coerente. Eu não posso ser ingênuo ou, quem sabe, leviano de fazer uma afirmação. Muitos de vocês escrevem: Rodrigo, obrigado, isso está esclarecedor, eu acredito no que você fala. Então eu tenho uma responsabilidade, primeiramente com Deus e segundo com você que me segue nas redes sociais. Eu não posso colocar um carimbo de certeza em algo que é hipotético. Então veja bem, eu vou excluir completamente a possibilidade de Donald Trump estar começando a cumprir os eventos finais de Apocalipse 13? Não. Pode ser. Mas é ele? Não sei. Não sei. Há características do que ele está fazendo que parecem com as características que vemos em Apocalipse 13. Mas eu não tenho ainda condições de falar é ele ou não é ele. O futuro vai dizer. Agora você tem que estar pronto para isso. Uma outra coisa que eu queria chamar a atenção de vocês é, alguém perguntou, essa paz será duradoura? Há vários elementos. Eu fiz um survey antes de entrar na live com vocês aqui, em vários jornais do mundo inteiro, do Brasil e do exterior. Qual a impressão dos analistas políticos? Tem algumas coisas que ainda estão um pouco no ar. Por exemplo, essa troca dos reféns por prisioneiros de Israel, porque alguns prisioneiros que estão em Israel, palestinos, são prisioneiros que estavam condenados à prisão perpétua. E há uma pressão muito forte sobre Netanyahu, Israel. A oposição a ele lá, que acha que ele não deveria entregar os prisioneiros políticos, porque alguns dos prisioneiros políticos que ele está entregando eram líderes terroristas. Também alguns estão em dúvida como é que será essa retirada do exército de Israel, e das duas uma, o Hamas realmente deixou de existir, que é outra pressão que tem dentro de Israel. Há um grupo muito forte em Israel que cria apenas a soltura dos reféns e depois discute outras coisas. Há outro grupo que fala, não, você deveria ter liquidado com o Hamas e não aceita o acordo de paz. Então o assunto está muito dividido, porque o Hamas não foi liquidado, ele continua lá. Ele vai entregar as armas, mas será que dá para confiar? Há túneis ainda que não foram completamente explorados e eles poderão ser uma ameaça constante a Israel. E a pressão do mundo agora para criar o Estado da Palestina, que Israel aparentemente não quer aceitar. Como será a reconstrução da Palestina? Estados Unidos está prometendo ajuda financeira. E tem militares americanos ali. Mas os palestinos querem eles mesmos administrarem a região deles, a região autônoma. E como é que faz com a região da Cisjordânia, que também é palestina, mas é separada, com o governo separado? Então há muitos elementos ainda no ar. E um outro que eu queria deixar por último. Crianças que viram Israel bombardear a sua cidade, o seu país e tudo mais, que perderam pai e mãe, são crianças que podem eventualmente crescer sob a égide da vingança. Porque a vingança é algo muito comum na cultura do Oriente Médio. Quando eles criarem 18 anos, será que não vão formar um outro grupo terrorista para suplantar o vácuo deixado pelo Hamas? Não sei. Só o futuro dirá. Mas uma coisa eu posso afirmar a vocês. 3 coisas para você ter claro. Primeiro, aquilo que eu falei no início da live. O modo como você age nas pequenas coisas demonstra como você agiria se você fosse presidente dos Estados Unidos, líder da autoridade palestina ou primeiro-ministro de Israel. Antes de você criticar, o Trump não deveria fazer isso, o Trump deveria fazer aquilo, o Netanyahu está bombardeando. Antes que você critique qualquer um desses, assim, gratuitamente, não estou falando que você não possa emitir sua opinião, não estou falando isso.
Não estou dizendo que você não possa emitir sua opinião. Mas para que a sua opinião não seja apenas um vomitar de ideias sem nenhum nexo, você antes tem que perguntar para si mesmo: eu aqui, no meu bairro, no meu escritório, como é que eu estou fazendo? Eu sou um promotor da paz no escritório onde eu trabalho, ou sou aquele que fica futricando algo de um para o outro? Fofoca também é pecado. Olha, fulano, eu não quero te falar nada não, mas eu vi gente falando mal de você ali na sala. Você está sendo um construtor de pontes ou de barreiras? Como é que você lida com a pessoa de outra religião que não professa aquilo que você crê ser a verdade? Você tem simpatia e amor por ele? Ou ódio e desdém? Você, quando está debatendo com alguém ou assistindo um debate na internet, especialmente religioso, você está torcendo para um rebentar com o outro, igual aqueles homens sem nenhuma piedade torcem numa briga de rinha, onde os galos são expostos a uma crueldade tremenda? Você fica torcendo pela desgraça do outro? Então a primeira questão que eu quero deixar de lição para você é: como você age no seu mundo? Só depois de você ter claramente a resposta a essa pergunta, eu sou um promotor da paz onde eu estou, somente depois de eu fazer essa pergunta e respondê-la com honestidade, aí eu posso emitir uma opinião sobre Netanyahu, Donald Trump ou a autoridade palestina. Segunda questão que eu queria deixar dessa live. Você tem que lembrar que essas guerras que acontecem no mundo, e que a gente às vezes quer querendo se posicionar diante delas, são apenas um reflexo de uma guerra muito maior, um conflito entre o bem e o mal. E sabe qual é o problema do conflito entre o bem e o mal? Os dois lados querem você. E não há trégua. Não há cessar-fogo. O diabo está 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, lutando contra Deus. Ele odeia Deus. Ele odeia as coisas de Deus. E será que os cristãos estão percebendo que nós estamos numa guerra cósmica? E todas as ideologias anticristãs que estão, e hoje, em nome da autonomia, eu vou falar sobre isso num evento que nós vamos ainda apresentar para vocês em breve. Aguardem, hein? Coloca na sua agenda que eu tenho uma surpresa para o mês de novembro. As pessoas estão trocando o assim diz o Senhor pela autonomia. Isso é perigoso. Querer ficar neutro na guerra cósmica do bem contra o mal é colocar-se em oposição a Deus. Estamos num conflito entre o bem e o mal. A qual lado você pertence? E terceira e última questão que eu queria deixar. Os homens podem promover a paz, e eu não vou também invalidar o que foi feito ali em Sharm el-Sheikh. Não vou invalidar. Deu certo. Eu vi Israel comemorando, eu vi Palestina comemorando. É um alívio. Eu vi reféns voltando para casa. Não vou subscrever tudo o que o Trump faz, mas vamos convir. Resolveu. Da melhor forma? Não sei. Mas será que eu teria outra? Você pode falar assim: não, foi bom, o Trump não deveria ter feito aquilo, não deveria ter feito aquilo outro. Conta isso para a mãe que abraçou o filho depois de 2 anos. Conta isso para o palestino que vai poder voltar para Gaza, depois de tanto tempo morando em barraca. Então eles estão aliviados. Ah, mas não vai durar para sempre. Eles estão aliviados. Então não quero invalidar o que foi feito, mas também não quero acreditar demais na potência humana. Jesus falou certa vez: a minha paz vos dou, mas eu não a dou como o mundo a dá. Tendes paz uns com os outros. Foi Jesus que falou. Então que você possa receber hoje em seu coração a paz que Jesus pode dar. É uma pena que a maior parte das pessoas ali não aceitam Jesus, nem conhecem Jesus direito, porque o que predomina ali é judaísmo e islamismo. O cristianismo não tem muito terreno naquelas terras. Que pena. Mas que eles possam encontrar a paz de Jesus. E que eu, enquanto servo e expoente da palavra de Deus, seja um agente da paz. Como dizia a oração de São Francisco de Assis: Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver angústia, que eu leve o perdão. Vou repetir de novo. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve a união. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Belas palavras da chamada oração de São Francisco, que não é de São Francisco, apenas tem esse nome. Que belas palavras. E que palavras
tolas se ficarem apenas no poema. Percebeu o trocadilho? Belas palavras, mas que serão tolas se ficarem apenas no poema. Tire a oração de São Francisco de Assis do poema e transforme-a numa ação diária que você pode fazer, e eu também, pela graça de Deus. Que a paz de Cristo esteja com todos vocês. Um grande abraço, meus queridos. Tchau, tchau.